Olá, sejam bem-vindos à inauguração do nosso podcast Só Não Pode Exagerar. Um podcast criado com o intuito de te ajudar a controlar o exagero alimentar sem deixar de comer o que você gosta. Você pode continuar gostando de comer, só não pode exagerar. Eu sou a Jennifer Loren, eu sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo-comportamental, sou pós-graduanda em comportamento alimentar. Eu atendo na clínica também online pacientes com demandas de emagrecimento, transtornos alimentares e outras demandas. Mas eu não estou sozinha. Esse podcast também é compartilhado com a Tayane. A Tayane, ou Thay, para os íntimos, é uma pessoa que me ajuda aqui nos bastidores. E agora ela vai me ajudar também no podcast. Porque, além de trabalhar muito bem nos bastidores, ela se interessa pelo assunto também. Então, Tayane, pode dar seu oi para quem nos escuta. Olá, pessoal. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Tayane, como a Jennifer falou. Eu não tenho nada a ver com essa área, sou formada em contabilidade, mas eu gosto muito dessa área, né, que ela atua. Eu gosto de conhecer melhor esse assunto, e aí, dos bastidores, estou aqui ajudando vocês, representando vocês também, com as perguntas que eu vou fazer para ela, para que vocês tenham esse conhecimento também aí. Muito bem. E hoje, o nosso primeiro tema é como o exagero alimentar acontece e qual a diferença para a compulsão. Então, se você que está ouvindo se interessa por esse assunto, já curte aqui no YouTube, para o YouTube saber que esse conteúdo é relevante e poder espalhar para outras pessoas. Então, vamos começar? Vamos lá. Eu acho que, Jennifer, para a gente começar, seria interessante para a galera entender melhor e esclarecer o que é o terapeuta cognitivo comportamental, né? O que ele faz, como ele atua. Então, a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, ela é uma abordagem, né, da psicologia. Uma abordagem psicológica é um referencial teórico e metodológico para interpretar o comportamento e a mente. Ou seja, né, a TCC é uma forma de explicar o comportamento humano. E se a gente consegue explicar como funciona o nosso comportamento, a gente pode usar essa mesma lógica para modificar esse comportamento, né? Então, a TCC ela é baseada num modelo cognitivo. O que é esse modelo? Ele levanta a hipótese de que as nossas emoções, os nossos comportamentos, as reações, até as reações, né, fisiológicas que a gente tem no nosso corpo, são influenciadas pela percepção que a gente tem, pela interpretação que a gente tem dos acontecimentos, tá? Então, vou te dar um exemplo, mas só abrindo um parênteses aqui, já é mais de 2.000 estudos científicos que demonstram a eficácia da TCC. Ah, legal. Tanto para vários transtornos, quanto para outros problemas psicológicos que não sejam diagnósticos, né? Então, bom, para a gente entender melhor como é que funciona, né, esse modelo cognitivo. Então, vamos pegar um exemplo de duas pessoas numa mesma situação, tá? Uma situação de uma festa, tá? Uma festa, uma situação social ali, que é uma situação em que geralmente tem muita comida, né? Que é o nosso foco aqui. E aí a gente tem a Ana e a Cláudia, tá? A Ana, na festa, começa a pensar assim: eu tenho que aproveitar essa festa para comer as coisas que tem aqui, porque eu não vou ter acesso a essas coisas depois, né? Eu só vou ter acesso a essa comida gostosa aqui. Então eu tenho que aproveitar. Enquanto a Cláudia está aproveitando o momento, tá? Ela sabe que ela pode comer o que ela quiser. Ela não tem essa preocupação, né, de ter que comer muito para sentir que está aproveitando, certo? Então, a Ana e a Cláudia, qual você acha, né, de acordo com essa interpretação, que vai ser o comportamento, assim, de cada uma delas em relação à comida? Eu acho que a Cláudia, ela vai realmente não se importar tanto, ficar tanto apegada à comida ali. Ela vai, realmente, como você falou, ela vai curtir o momento, vai curtir tudo. Ela não vai ficar ali com esse foco. Já a Ana, eu acho que ela vai, digamos assim, enfiar o pé na jaca, né? Exatamente. Vai acabar exagerando.
né? Ficando ansiosa, se culpando, talvez, né? Enquanto a Cláudia vai comer ali normal, né? Talvez até um pouquinho a mais, assim, por ser uma situação que tem muita comida, mas sem nenhuma consequência negativa, né? Então, você percebe, assim, que é a mesma situação, né? As duas pessoas estão no mesmo lugar, passando pela mesma coisa, mas cada pessoa tem um comportamento, justamente porque cada pessoa tem uma interpretação, né? Uma forma de ver aquilo ali que é diferente. A Ana pode ter uma interpretação, né? Essa que exagera, pode ter uma interpretação de que ela não pode comer docinho, por exemplo, em outros momentos, né? Somente naquele dia que ela se permitiu. Isso é muito comum, né? Essa forma de se comportar. No resto do tempo, a pessoa é bem regrada, né? Como a Ana, assim, bem regrada na alimentação. E aí, quando entra em contato com uma coisa que é proibida, a pessoa acaba exagerando, né? E chutando o balde ali mesmo. As pessoas, tá? Elas sempre. A reação das pessoas, né? O comportamento das pessoas sempre faz sentido quando a gente entende o que elas estão pensando, né? E com o comportamento alimentar não é diferente. As pessoas exageram porque elas têm uma forma de ver a comida, de interpretar as situações com a comida que favorecem esse exagero. Eu acho assim, interessante você falar isso, porque assim, na minha cabeça, nem teria uma outra visão. Tipo, tá, as pessoas, não é literalmente esse pensamento da Ana, né? Eu vou só lá pra comer. Não, mas ela vai pra se divertir e ela se pega nesse pensamento o tempo todo ali, né? E aí, uma coisa também que. Então, assim, é legal esse ponto que você trouxe, porque às vezes a pessoa nem acha que tem outra opção de pensamento. Ela já vai com aquilo ali que é automático pra ela. Ela não vê outras pessoas pensando de forma diferente, né? Ela não sabe como as outras pessoas enxergam aquela situação, então para ela isso ali é comum. Então é legal você trazer esse posicionamento em que, peraí, você pode pensar diferente, né? Achei legal. Mas tem uma outra coisa interessante que eu vi você falando também, em um outro momento, que tem diferença entre exagero e compulsão. Na verdade, quando eu tava vendo, né, os seus conteúdos, eu nem sabia que tinha essa diferença, né? Eu acho que é legal a galera saber que existe essa diferença, né? E aí, para começar, tipo, o que seria então o exagero? Né? Tá. Entrando nesse aspecto. Tá, vamos lá então. Bom, o exagero, ele é mais comum de acontecer, tá? Do que a compulsão. Isso não significa que o exagero não seja um problema, né? Não é porque é comum que não é um problema. Né? Há um tempo atrás, por exemplo, era muito comum ver as pessoas fumando, né? Era até meio bonito, assim, né? Tinha propaganda, tinha filme, né? A pessoa popular estava sempre fumando. Era comum, né? A gente sabe. Hoje isso já é muito claro, as consequências que isso traz, né, para a saúde. Hoje, da mesma forma, consumo de bebida alcoólica é comum, mas traz prejuízos, né? Não existe, a gente sabe assim, que não existe nenhuma quantidade de álcool que seja benéfico, né, para a pessoa. Então, da mesma forma, o exagero ele é bem comum de acontecer, mas ele traz, né, também muitos prejuízos. O que é o exagero, né? O exagero acontece quando a pessoa ela come a mais do que a sua saciedade. Ela passa do ponto. É comum essa pessoa ela se sentir bem cheia, né? Depois, assim, empanzinada, sabe? Uma sensação desconfortável, né? E é Você comum... tem que abrir o botão da calça. Da calça, desabotoar, né? É comum esses exageros acontecerem justamente com pessoas que querem perder peso, né? Que querem fazer dieta, controlar o peso. E essas pessoas acabam exagerando e se sentindo muito culpadas, né? Depois de comer a mais, principalmente quando é uma coisa que elas gostam, né? O exagero também tem essa característica, geralmente é com comidas gostosas, né? Comidas que são mais palatáveis, assim. E às vezes é uma comida que a pessoa come geralmente, né? Faz parte de pedir uma pizza, comer um doce, mas quando ela está com o foco, né? O foco total ali na dieta, ela restringe, ela não come esse tipo de coisa, né? E aí quando então... ela... Não, pode falar. Não, eu ia falar que quando ela come um pedaço, já vem o pensamento, né? Eu não tenho controle.
Porque na cabeça da pessoa é isso, né? Para eu emagrecer, eu não posso comer a pizza, não posso comer o doce. Quando a pessoa come um pouquinho, porque é muito difícil às vezes resistir, né? Era uma coisa que estava ali na alimentação da pessoa. Ela tem a sensação de eu não tenho controle. Aí já vem os pensamentos de compensar, né? Ou de agora que eu comecei a comer, eu vou aproveitar, porque eu já estraguei tudo mesmo, já estraguei a dieta, amanhã eu recomeço. E aí come mais ainda, né? A pessoa já chuta o balde mesmo. Aí o exagero tem um reflexo no corpo, às vezes nem de ganhar peso, né? Mas de um inchaço, um ganho de peso percebido, né? A pessoa sobe na balança, às vezes o peso tá maior, mas é retenção de líquido, né? Às vezes porque é uma coisa mais com muito sal, muito sódio, né? Que retém. Não é nem gordura, né? Muitas vezes, mas a pessoa acha que engordou, fica mal, aí ela se sente culpada, aí ela volta, né? No foco total para dieta, tenta restringir ainda mais. E aí depois, em outras situações da vida, tipo uma festa, como a gente estava falando, ou situações de emocionais, né? Então a pessoa tá estressada, tá triste, ela acaba comendo alguma coisa de novo que tá fora ali da dieta. Aí ela se sente, né, mal por isso. E aí volta tudo de novo, né? Vem o exagero, vem todos os pensamentos, assim. Esse é o ciclo do exagero mais comum, né? O que a gente vê mais acontecendo. Então, aí como é que a pessoa sabe, então, né, esse é o exagero, e como é que seria a compulsão? Isso. Né? Porque eu vejo muita gente falando, eu tenho compulsão alimentar, mas eu não sei se a pessoa realmente sabe que tem uma diferença, né, um abismo entre um e outro, né, uma diferença grande. Isso. Então, o exagero, como eu estava falando, é o mais comum, né, de acontecer, assim. Mas algumas pessoas, elas saem desse comum, né? Esses são o caso das pessoas que sofrem com transtornos alimentares, né? Com o transtorno de compulsão alimentar, por exemplo, né? O exagero de quem tem uma compulsão alimentar tem características mais específicas. É uma quantidade muito maior, né? Tem uma frequência específica também, e também não é só com comida palatável, comida gostosa, né? Com qualquer coisa, tá? Então, quem atende a todos os critérios, assim, para o diagnóstico de transtorno de compulsão é um grupo bem menor de pessoas, né? É como se fosse assim, ó, imagina a cena. Um pedreiro, tá, que recebeu um caminhão de areia. Certo. E aí, para ele fazer ali o preparo de massa, de cimento e tal, ele precisa peneirar essa areia que chegou, tá? Então, uma peneira, ele começa a peneirar ali, e na peneira vai ficar uma pedra, uma brita, uma folha que estava ali junto, né? Vai ficar ali na peneira, mas a maior parte da areia vai passar, certo? Certo. O DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que é um livro que traz para a gente todos os critérios ali diagnósticos, né? O que a gente usa para fazer o diagnóstico, é como se fosse essa peneira. Ele peneira, né? Se a gente for pensar nas pessoas como grãozinhos de areia, a maior parte vai passar, né? Ou seja, a maior parte, só quem fica ali na peneira que tem um transtorno, sabe? Então, a maior parte não vai ter, vai exagerar mesmo, né? O que é mais comum. Então, a diferença principal é na quantidade de comida, né, em algumas características específicas que a gente pode entrar também, e na frequência, né, desses exageros. Tem um fator genético também? Sim, também. Então, essa é uma questão, né? Não, porque eu vi falando sobre isso também, né? Que pode ter um fator genético que influencia ali, né? Então já é outro que peneira mais ainda também, né? Sim, exatamente, Porque, né? só pra já linkar com outra pergunta que eu ia fazer, que aí já é isso também. Que eu ia fazer assim, será que tem como uma pessoa de exagero passar para compulsão? Ela pode migrar? Então aí já tem as duas perguntas. Então, o exagero, ele não vira necessariamente uma compulsão, né? Quando a gente fala de compulsão, a gente fala principalmente do transtorno, né, de compulsão alimentar. Esses episódios de compulsão, eles podem acontecer também em outros transtornos,
né? Mas aí a nossa conversa fica mais complexa, né? Se a gente for pensar nisso, assim. Mas de uma forma geral, né, quem tem a compulsão mesmo tá ali dentro do transtorno de compulsão, tá? E o transtorno de compulsão é como se fosse uma doença, né? Na saúde mental a gente não usa esse termo doença, a gente fala mais de transtorno, né? Por uma questão mais técnica mesmo. Mas é como se fosse, tá? Uma doença, vamos colocar aqui no senso comum, né? Pra gente entender. E aí, o que acontece? Né? Muitas pessoas que têm o transtorno mesmo de compulsão ficam procurando um motivo, né, para isso acontecer. E não tem um motivo só. Os transtornos, eles acontecem em decorrência de fatores biopsicossociais, né? Ou seja, tem várias coisas que precisam acontecer para a pessoa ter um transtorno de compulsão alimentar, né? Então, é como se fosse um bolo, né? Acho que essa analogia é bem boa para a gente entender. Para ter um transtorno, a gente precisa de todos os ingredientes. Da mesma forma que a gente precisa para fazer um bolo, né? Não dá para fazer um bolo só com a farinha e o ovo, né? Então, o exagero é como se fosse um ingrediente desse bolo. A gente precisa de outras coisas, né? Essas outras coisas que levam a pessoa a ter um transtorno, tem várias coisas, né? Uma delas é essa parte genética. A gente já sabe, o DSM ele traz esse principal fator de risco, né? Que a gente chama para desenvolver o transtorno, que é a genética. Parece que é comum, assim, quem tem o transtorno ter familiares que também têm, né? Então, isso reflete muito essas influências que são genéticas. Então, E assim... não vira, né? Necessariamente, assim. Compulsão não vira exagero, né? Ó, exagero não vira compulsão. Tem que ter outros fatores ali. Mas quem sofre mais? Assim, então quem exagera muito sofre menos do que quem tem transtorno, já que parece ser uma coisa com mais, assim, um outro nível. Tem isso? Então, como que a gente mede o sofrimento, né, das pessoas, assim? Que régua que a gente usa, né, para medir? Que é meio subjetivo, né? Muito, De uma muito pessoa para outra subjetivo. pessoa. É difícil a gente comparar, né, os sofrimentos, assim, das pessoas. Muito complicado, porque cada pessoa sente de um jeito, né? Então, não existe isso, né, da compulsão ser um problema pior, né? Às vezes as pessoas têm essa ideia, assim, de que é mais grave, né, de que sofre mais. Não necessariamente. Bom, um dos critérios diagnósticos para o transtorno de compulsão é justamente ter um sofrimento marcante. Né? Então, se a pessoa ela tem o episódio de compulsão, mas a pessoa não vê um problema nisso, ela não se afeta, né? Por isso, às vezes até as outras pessoas acham que ela tem um problema, mas a própria pessoa não se afeta com isso. A gente não pode considerar um transtorno. Né? Precisa ter esse sofrimento ali marcante. Agora, quem não tem o transtorno também pode sofrer e muito, né? Os prejuízos podem ser grandes mesmo sem o diagnóstico. Não é porque você que está me ouvindo, né, não tem o diagnóstico, porque provavelmente não tem, né? Se a gente for pensar que a maioria das pessoas não tem o diagnóstico, se você não tem, não significa que seu problema é mais leve. Então, o exagero alimentar ele pode causar vários prejuízos, até problemas de saúde, né? Então, por exemplo, quem exagera com doce a pessoa pode estar pré-diabética, pode ter diabetes, né? Mas eu atendo pessoas que têm o transtorno de compulsão e que não tem alteração em exames, né? Então, se você olha os exames, tá tudo ótimo, tudo normal ali, né? Então, se a gente for colocar o nosso foco assim só nos exames clínicos, dessas duas pessoas, quem tá pior, né? Quem tem mais prejuízo? A pessoa que exagera. Né? Então, para a gente entender, assim, que às vezes o exagero ele pode ser até pior, né, em alguns pontos, assim, de prejuízo percebido, né, pela pessoa. Além de problemas de saúde, né, diabetes, colesterol, pode ter sobrepeso, né, aumenta muito a chance, assim, da pessoa ganhar peso.
que é o mais comum, que é o que as pessoas se preocupam mais, né? Mas tem também prejuízos na autoestima, né? Essa sensação de fracasso que a pessoa fica, assim, por não conseguir mudar, né? Um prejuízo na qualidade de vida mesmo, na satisfação, né, da pessoa com a vida dela. Afeta relacionamento, né? Então a pessoa às vezes deixa de sair para evitar comer, porque acha que não tem controle, né? Então ela deixa de encontrar com a família, deixa de sair com alguém. E também prejuízos emocionais, né? Acaba perpetuando o ciclo do comer emocional, né? Que é isso, a pessoa se sente mal, aí ela busca comida para se sentir melhor. Aí da próxima vez que ela se sentir mal, ela vai buscar comida de novo, né? Porque traz esse alívio assim, imediato, né, para a pessoa ali no curto prazo, né? Então, agora eu consegui entender, linkando com aquele primeiro exemplo que você deu da Ana e da Cláudia, né? Porque você falou assim, do que ela percebe, né? Então, agora eu entendi melhor essa diferença do sofrimento, porque, embora elas estivessem no mesmo lugar, na mesma festa, que poderiam ter o mesmo pensamento de vou me divertir, uma tem um pensamento totalmente voltado para a situação ali, que nesse caso que a gente está falando do sofrimento, ela também poderia chegar em casa e ficar muito mais arrependida e sofrer em cima daquilo, né, e esse sentimento de fracasso, como você falou, e aí ela lembrar, nossa, a minha dieta foi para água abaixo, enfim, né, ficar nesse ciclo que você estava comentando, e a outra não, né. E aí, para ela, não vai ser um sofrimento. Ela falou assim, eu me diverti, eu me deixei exagerar um pouco mais, porque eu estava numa situação ímpar, né, e tá tudo bem. Sim. Entendi. Acho que ficou claro para mim, acho que vai ficar claro também para as pessoas entender essa distinção, né, do sofrimento que a pessoa passa. E às vezes a gente vê relatos de pessoas que passam por esse sofrimento e depois querem compensar com situações exageradas, né, de tentar reverter a situação, e aí fica uma coisa bem grave, né. E aí eu penso assim, então qual é o momento, não sei se tem um momento certo, ideal, mas o que ela pode perceber e a partir dali ela fala, não, eu preciso pedir ajuda. Então, quando pedir ajuda, né? Quando você percebe um sofrimento que você não consegue resolver sozinho. Né? Isso é o suficiente, assim, pra você pedir ajuda, né? Você tá sofrendo, você já tentou fazer algumas coisas, geralmente, né? As pessoas tentam fazer alguma coisa ali para resolver, mas não conseguem, né? Muitas vezes sozinho porque não sabe, né? Não tem um conhecimento mesmo para conseguir mudar. Muita gente nem sabe que tem como resolver isso, né? O exagero, eu acho que muita gente Eu acho que acha a que maioria é nem sabe. normal. Pois é. Né? Tipo assim, Porque eu sou assim muita mesmo, gente, eu não tenho jeito. exatamente. Porque vê muita gente assim também, né? Então acho que é isso, né? É comum, mas é um problema. Né, gente? É um problema ficar exagerando. E o exagero ele pode acontecer em muitos níveis, né? Graus assim de sofrimento. Pode ir de um excesso numa festa até uma compulsão, né? Que a pessoa come muito, uma quantidade muito maior. Independente desse tamanho do problema, é possível resolver. Né? Então é isso. Acho que para procurar ajuda basta estar sofrendo sem saber resolver, né? Sem conseguir resolver. É porque eu acho assim, as pessoas não sabem que existe isso, né? Não sabem que existe uma terapia para isso. Acho que a grande população não sabe. E eu acho que ela só vai encontrar ajuda, procurar ajuda, na verdade, igual você falou, quando ela tá assim no ápice de, nossa, eu tô fazendo isso tudo, eu entrei nesse ciclo várias vezes, algo que não está certo, né? Quando ela começa assim, a ver que ela não tá conseguindo sair daquela situação, que ela já perdeu o autocontrole, né? Porque eu acho que é isso a sensação, você perde totalmente o controle de você. Você fala, por exemplo, se você exagera uma vez, aí você tá de dieta, você fala, mas é o dia do lixo, aí volta, né? Vai. Aí cada vez que esse ciclo acontece, eu acho que ele vai escalando de uma forma que ela percebe assim, nossa, eu não tô conseguindo sozinha, né? Acho que é aí que a pessoa realmente vai começar a pedir ajuda. E aí, quando ela, enfim, pede ajuda, né? Quais são os benefícios que ela vai colher? Né? Eu acho interessante as pessoas entenderem isso para assim, se ela sabendo o benefício, talvez ela não fique esperando esse ciclo todo acontecer várias vezes para ela procurar ajuda, né? Então, quais são os benefícios que ela vai colher dessa terapia, né?
desse acompanhamento profissional? Tá. Bom, para falar desses benefícios, assim, acho que eu preciso falar um pouco de como que é na clínica, né? De como Aham. funciona, assim, os atendimentos e tal. Então, por exemplo, em atendimentos com as pessoas, os meus pacientes que fazem o comer emocional, né? Que é isso, a pessoa se sentir mal e tentar procurar na comida uma forma de alívio, de se sentir melhor, ou de parar de pensar, né, naquele problema, naquela situação. Eu Uhum. trabalho com o paciente para conseguir lidar com a emoção, né? Então a pessoa conseguir sentir a emoção, tolerar, Uhum. né, o desconforto, porque é desconfortável, né? Você ficar ansioso, você ficar irritado, triste, mas tem uma função, né? Toda emoção ela tem uma função e tem um porquê de estar ali, né? E eu sempre falo com meus pacientes, né, que eu gosto muito de mar. Eu tenho aqui umas fotos, né, de praia, e a Uhum. emoção funciona muito dessa forma, como se fosse o mar, como se fosse uma onda do mar. Ela vem, por mais que ela venha muito forte, sem que a gente precise fazer nada, ela volta, né? Então, a emoção Uhum. ela é da mesma forma. Ela pode vir num pico intenso, mas se a gente, né, não piorar as coisas, essa emoção ela vai passar sem que a gente precise fazer nada, só esperar, né, que vai passar. E aí, assim, tem comportamentos que pioram. Por exemplo, a comer, né, nessa situação. Por que que piora? Porque a pessoa depois se sente culpada, né? Então aí é mais uma emoção difícil de sentir, né? Então, lá na terapia, eu ajudo os pacientes a sentir a emoção, a tolerar isso, a entender o porquê que a pessoa está se sentindo assim, né? E principalmente não descontar isso na comida, né? Uhum. E aí as pessoas conseguem, com isso, atingir o objetivo de emagrecimento, por exemplo, né? Que é o objetivo, assim, da maioria das pessoas, né? Que procuram a terapia Uhum. com esse problema. Porque o comer emocional acaba levando, né, um ganho de peso, mas Sim. existem outras coisas, né? Então, eu também atendo alguns pacientes. Essa é uma demanda muito comum de exagero por falta, às vezes, de organização, sabe? Então, a pessoa acaba exagerando porque na pressa ali ela come o que está disponível. E Uhum. muitas vezes, assim, o que está disponível é o quê? Um pacote de biscoito. Que Né, nunca é uma coisa saudável. A pessoa vai abrir e vai comer todo, né? Que Uhum. as pessoas fazem. É muito mais fácil a gente exagerar com uma comida palatável, né? Do que você exagerar com legume, né? Como a É. fruta, né? Então, Uhum. na pressa ali, a pessoa não se organiza, só tem comida, assim, que é mais gostosa mesmo, que é mais calórica, né? Geralmente, que é industrializado, geralmente, né? Então, na terapia, o que que a gente faz? A gente trabalha para a pessoa conseguir mudar ali o ambiente dela, para esse ambiente começar a favorecer o autocontrole. Eu ajudo a Certo. pessoa a se ajudar, né? No final das Uhum. contas. Né? Então, ter a comida disponível, por exemplo, né? Se organizar para isso. Isso é bem comum. E outra coisa também que gera muito exagero são os pensamentos permissivos, né? Que os pacientes têm, que as pessoas têm no geral. Então, é aquele Uhum. pensamento que já passou na cabeça, né? De todo mundo, assim, que fez alguma dieta na vida, que é agora que eu comi fora, deixa eu aproveitar, né? Para Uhum. comer mais, e amanhã eu volto para dieta, que é um pensamento, assim, o mais típico, né, do exagero, É. que favorece Uhum. muito o exagero. Então, na terapia, eu ajudo o paciente a identificar esse pensamento, né, começar a perceber que ele está pensando assim, porque às vezes é automático, né, pensamento, você nem se dá Sim. conta, nem é tão consciente, né, essa interpretação. Então, Uhum. perceber, conseguir identificar quando esse pensamento está acontecendo no momento, para essa pessoa responder, conseguir responder a isso de uma forma efetiva, sem ceder, né? Esses pensamentos. Uhum. Eu acho que esses três exemplos, assim, exemplificam bem, né? Os Uhum. benefícios da terapia. E aí, eu acho que as pessoas também, elas. Tipo assim, como a pessoa pode saber que a terapia funciona e que vai funcionar para ela se ela tiver em um desses casos? Tá. Bom, como que eu sei que a terapia, a TCC aqui no caso, né, funciona? Uhum.
A terapia cognitivo-comportamental, a TCC, ela se tornou uma terapia padrão para muitos psicólogos que ajudam as pessoas nessa área, né, de alimentação. Então, só para você ter uma noção, de uma pesquisa conduzida até pela APA, que é a Associação de Psicologia Americana, essa pesquisa ela foi conduzida com mais de 1.300 psicólogos. Certo. 7 em cada 10 psicólogos colocaram as técnicas da TCC entre as estratégias que foram mais eficazes, né, com os pacientes que enfrentam dificuldades tanto para fazer dieta, para perder peso. Sim. Então, já foi demonstrado que a TCC ela ajuda a todos, desde as pessoas que precisam perder alguns quilos, né, ou seja, que pessoas que fazem alguns exageros, né, ali, até aquelas pessoas que sofrem de obesidade crônica, de compulsão alimentar, né? E, Thay, a essência da TCC é a consciência e a mudança. Que era aquilo que eu estava falando, né? Primeiro a gente conseguir identificar, perceber o que está acontecendo e então mudar. A TCC ela ajuda a gente a identificar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que dão início a esses comportamentos que são prejudiciais. No caso aqui, né, ao exagero, né, a comilança, né? Às vezes a pessoa não exagera de uma vez, mas ela fica comendo beliscadas, né? Um pouquinho na hora, isso também atrapalha, né? E esse momento, assim, de consciência, de reflexão, ele é bem importante porque dá a chance da gente parar e tomar uma decisão diferente, né? Então, em vez da gente pegar um pacote de biscoito e imediatamente comer tudo, a gente pode parar ali e fazer uma outra escolha, né? Então, imagina o que pode acontecer se você que quer perder peso, se você tá com fome, abre o armário ali, né? Vê o pacote de biscoito recheado. No passado, você poderia simplesmente aceitar esse pensamento, né? Que rapidamente vem, tipo, não consigo resistir, né? Ou o pensamento de eu vou comer isso aqui, depois eu compenso, né? Depois eu fico sem comer, ou depois eu corro mais na esteira, né? Mas imagina só, se você pudesse, né, se lembrar nesse momento ali, que você pensa isso, eu não vou conseguir resistir, eu preciso comer e tal. Se você conseguisse se lembrar que, primeiro, se eu tô com fome, eu vou matar a minha fome com uma comida que sacia, né, com uma comida nutritiva. Eu vou dar aquilo que meu corpo precisa, né? Porque eu tô com fome, eu preciso me alimentar. Isso vai me deixar muito mais feliz, muito mais orgulhosa de mim, do que eu ceder, comer o pacote todo e depois, né, acabar comendo o resto do dia fora ali do meu plano, da minha dieta, certo? Então, esse pensamento ali na hora, ele é muito poderoso, né? Para a pessoa realmente se dar conta e conseguir ter uma ação diferente. Mudando a forma da gente pensar, a gente consegue mudar o que a gente sente, né, as nossas emoções e o que a gente faz. E é isso que a TCC ajuda, né? Nós temos o poder de mudar os nossos pensamentos, né? De pensar sobre os nossos pensamentos e mudá-los. E mudar esses pensamentos pode realmente mudar a nossa vida. Então, é por isso que, por exemplo, às vezes a pessoa vai tentar de várias formas sozinha, né? Aí fica naquele ciclo que você já comentou, e ela vai fazer atividade física, né? Ela é melhor, vai em outros nutricionistas, porque ela tá achando que é a dieta o problema, ou então ela tá achando que é o carboidrato o problema, condena o carboidrato, né? E aí ela pega mais pesado na academia e ela tá vendo que não tá funcionando, etc. E aí ela percebe que os episódios vão continuando, né? E aí a TCC, ela funciona, então, segundo o que você falou agora, funciona mesmo nesses casos, né? Porque, tipo assim, a pessoa já tentou de tudo, mas funciona mesmo nesses casos porque ela tá trabalhando com a raiz do problema, digamos assim, né? Exatamente. Que a raiz do problema acontece na cabeça dela, né? Então, se ela trata a raiz do problema, ela tá em paz para resolver as outras coisas de forma mais tranquila. Seria isso, então, né? Isso, exatamente, exatamente. Cara, é uma coisa muito engraçada, porque assim,
eu não sei eu vejo que a maioria das pessoas também são assim, e eu pensava que não entende, a maioria das pessoas são assim, o quê? É que não conhece a terapia, não sabem o Uhum. que, né, o benefício dela para essas situações. E, Uhum. inclusive, eu acho que, eu não sei, pode ter pessoas que pensam assim também, mas eu pensava que a terapia, ela iria, na verdade, trabalhar com uma questão passada sua. Então, supondo que você teve algum problema mal resolvido no seu passado, alguma situação específica que te aconteceu, e é por isso que Uhum. hoje em dia despertam gatilhos em você, e quando desperta aquele gatilho, sei lá, você está triste porque aconteceu alguma coisa associada ao seu passado também, que vem aquela tona e você começa a comer demais, assim, e exagera, enfim. Eu pensava que era muito a ver com isso, então eu pensava, bom, se eu for para terapia, ela vai Uhum. tratar essas questões que eu não sei quais são, mas existem lá no Uhum. meu passado, e aí, Aham. a partir disso, eu vou conseguir estar sanado dos episódios de exagero. Como é Uhum. isso? É assim? Não é? Como é que funciona? Essa é uma visão mesmo que muita gente tem, mas é um pouco diferente. Outras terapias trabalham, né, nesse sentido de voltar no passado, mas a TCC, um dos princípios dela é ser focada no presente, né? Uhum, Então, o tratamento, ele visa principalmente desenvolver, ajudar o paciente a desenvolver habilidades que eles precisam para melhorarem as suas vidas, né? Então, uhum, a gente parte do ponto de partida, né? Que é agora, certo. no momento que a pessoa vem para a terapia. É bem importante, assim, a gente entender o passado, né? A gente começa, assim, na terapia também, perguntando sobre a história da pessoa, e tentando entender, principalmente assim, o que que originou esse problema e o que que mantém isso, né, na vida dessa Uhum, pessoa. Isso ajuda muito a gente a explicar aonde ela está hoje, que é o ponto de uhum, partida, né, da mudança. Mas a mudança é sempre daqui para frente, né? O que passou, passou, é isso, né? A gente começa a mudar daqui para frente. É importante a pessoa perceber como é que foi a alimentação dela até hoje, né? E como que a pessoa quer que seja a alimentação daqui para frente, nos próximos anos, né? Mas a gente não volta assim para resolver questões anteriores, né? Assim, a gente usa o passado para entender mesmo onde que tipo um ela está. histórico. Isso, exatamente. E a Uhum. mudança daqui para frente. Uhum. Assim, as coisas não. Parece que as coisas, assim. Essas outras coisas, parece que elas não funcionam, né? Que as pessoas, elas têm exagero e a compulsão. É, realmente, assim, uma questão elas acham que a dieta vai resolver, Uhum, e aí ela não vê que não funciona, é, ela entra nesse ciclo, né? Então acho que a gente passou por vários pontos que faz a uhum, pessoa entender um pouco, pelo menos esse início, né, do nosso primeiro uhum. episódio, É, da pessoa entender como funciona esse ciclo, né, que é bem ruim mesmo, principalmente a uhum, questão dela entender, fazendo aqui um resumo, né, o sofrimento, se isso é uma coisa que realmente afeta muito ela, né? E uhum. ela não tem uma base de comparação normalmente, porque ela normalmente não conta também, né? Tem esse detalhe, as pessoas que têm exagero e compulsão provavelmente não contam, né? Sim. Aprendi isso com você também. Mas assim, em Uhum. resumo, o que que ela Hum. pode sair dessa live e aplicar assim? O que que ela pode começar a identificar e pode aplicar já assim? Tá, tá. Como é que elas podem Então, ó, perceber esses gatilhos, né? tá. Ó, quero passar uma parte prática para as pessoas que estão me Ah, ouvindo, legal. Uhum. mas antes, tá, é só para a gente entender, assim, né? Porque às vezes fica essa sensação, assim, de que eu vou passar uma parte prática e isso vai resolver tudo da vida, né, da É. pessoa, mas só para dar um panorama, assim, ó, geral. Qual que é o jeito de resolver isso, né? No geral, tá? Para a pessoa entender o início e o fim, né, disso. Sim. Então, a primeira coisa, essa pessoa ela precisa identificar os seus gatilhos de exagero. O que que desencadeia os seus exageros, tá? Então, Uhum. a gente precisa aprender a identificar, né, os pensamentos que são permissivos. Esses pensamentos que eu falei, né, de agora que eu comi já era, né? Ou
Eu não posso, eu não vou recusar para não fazer desfeita. E a pessoa acaba muito. comendo o negócio, né? Uhum. Todos esses pensamentos que são permissivos, a pessoa precisa aprender a identificar esses pensamentos que ela tem. Conseguir entender, assim, o porquê, como mudar, né, esses pensamentos. Às vezes esses pensamentos não fazem sentido, né? Ou não são funcionais mesmo, então ela precisa identificar os pensamentos e responder a isso de uma forma efetiva. É importante a pessoa aprender a sentir as emoções sem descontar na comida essas emoções. A pessoa precisa aprender a mudar o seu ambiente, né, para realmente ter um ambiente ali que favorece o autocontrole, né, ao invés do descontrole. E a pessoa precisa manter o ritmo dessas coisas, né? Manter o ritmo, continuar fazendo, né? E tentar melhorar, né, com o tempo. Então vamos para a parte prática. Certo. Então, você que percebeu que exagera, pega aí um bloco de notas, pega um caderno, ou, né, abre aí no bloco de notas no celular e tenta se lembrar da última vez que você exagerou. O último episódio, tá? Que você comeu muito, que você ficou empazinado, se sentindo mal. Provavelmente vai vir vários pensamentos de autocrítica juntos com essa lembrança, né? Pensamentos de julgamento. Então, eu devia ter feito isso, nossa, mas tá vendo? Eu não tenho controle, olha como é que eu sou, né? Eu não tenho jeito. Esse tipo de pensamento. A gente vai tentar não se agarrar, né, aos julgamentos, mas tentar olhar para esse episódio com curiosidade, tá? Curioso, tentando entender, né, o episódio. Então, primeiro, como você estava se sentindo nesse episódio, tá? Qual que era a sua emoção, a sensação? Qual a emoção que estava mais presente? Depois, o que estava passando na sua cabeça ali no momento, né? Um pouco antes de exagerar, o que você estava pensando? Terceiro, tinha alguma coisa no ambiente que favoreceu esse exagero? Né? Então, sei lá, você estava triste, você estava pensando que você merecia comer alguma coisa para se sentir melhor, e aí você abriu o armário e tinha uma barra de chocolate. Olha só. Entendi. Tudo perfeito, né? A emoção, o pensamento e o ambiente. Colaborando. Exatamente. Né? Então, isso é importante, tá? A gente identificar. E anote, gente, essas coisas sempre que você exagerar, né? Pode ser que agora, relembrando o último episódio, você não consiga identificar essas três coisas, né? Ou porque você não lembra mais, né? Ou porque isso não ficou registrado mesmo, né, na sua memória. Mas daqui para frente, que você já sabe que essas três coisas são importantes, sua emoção, seu pensamento, o ambiente, você vai começar a ter mais atenção com isso. Então, os próximos exageros, ou quando você sentir uma vontade muito grande de comer alguma coisa, tenta perceber isso. Sua emoção, seu pensamento e o seu ambiente. Entendendo essas coisas, percebendo e registrando, principalmente, a gente vai começar a ver um padrão nessa alimentação, tá? E aí, esse é o ponto de largada para mudança, né? É daí que você vai começar a mudar. E aí, né, tem que escutar os nossos próximos podcasts, né? Com certeza. Conteúdo Marcar a para notificação. isso mudar, tá? Então, ó, já anota na sua agenda, a próxima live vai ser como parar de descontar as emoções na comida. Boa essa, hein? Né? Na Muito próxima boa. quinta, né? A gente ainda tem que ver certinho o horário, né, Tayane? Mas a gente coloca na descrição ou nos comentários o horário certinho da próxima live para vocês acompanharem, tá bom? E E claro, né, gente? compartilhem. Compartilha, exatamente. Com quem precisa. Quem assistir, me marca nas redes sociais que eu quero ver. Também vai ser bem Legal. legal. Né? Então é isso, né, pessoal? Então é isso. Até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado dessa inauguração. A gente sempre vai estar trazendo esse tipo de conteúdo relevante para vocês, Jennifer, sanando as dúvidas, e podem comentar outras dúvidas que vocês tenham aí também, né? Nos comentários, para a gente poder fazer novos episódios. É isso. Muito Até bem. quinta. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.